Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre gravidez na adolescência, né? Para a gente falar de gravidez na adolescência, é importante a gente definir, né, o que é ser adolescente. Então, para a Organização Mundial da Saúde, ela define a adolescência entre 10 a 20 anos, né? Já o Estatuto da Criança e do Adolescente define adolescentes como pessoas de 12 a 18 anos incompleto, né? Então é importante a gente caracterizar para a gente saber quem são esses adolescentes, né? Gravidez na adolescência, né, a gente considera quando, né, a jovem é engravida até os 21 anos de idade. Então ela é mais frequente entre 10 a 21 anos de idade, né? É importante a gente falar, né, do quanto nos últimos anos, né, o número de adolescentes vem crescendo, né, de adolescentes grávidas, né? Então é considerado um problema de saúde pública, né? Embora no Brasil, no ano de 2000, né, tem tido uma diminuição dessas taxas, mas o número ainda é muito preocupante, né? Para se ter uma ideia, a cada 3 mulheres, né, que dão à luz, uma é adolescente, né? Então, os profissionais e os adolescentes também têm que ficar atentos, né, a essa situação, porque assim, existe, né, uma parcela específica de adolescentes, né, de meninas que ficam grávidas. E quem são essas meninas, né? Então, geralmente, né, a adolescente que fica grávida, o perfil dela é um adolescente que tem uma escolaridade menor, né? São adolescentes que têm poucas perspectivas de vida, né, que têm poucos planos para o futuro. Geralmente são adolescentes que têm, né, conflitos familiares, que a rede de apoio familiar é frágil, né? Então, tudo isso são causas, né, da gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, né, ela envolve não só aspectos emocionais, né, porque quando a adolescente fica grávida, né, tem muitas implicações do ponto de vista emocional, mas também, né, ela traz implicações do ponto de vista físico e do ponto de vista social. Se a gente for pensar do ponto de vista físico, né, o que pode acontecer com a adolescente que fica grávida? Então, assim, existem inúmeros riscos que podem ocorrer. Dentre eles, né, é a questão da adolescente desenvolver anemia, né, da adolescente ter um bebê prematuro, né? Então, assim, a gravidez na adolescência, né, é considerada uma gravidez de risco por si só, né? Uma outra coisa, assim, que a adolescente, né, pode desenvolver durante esse período, né, é o bebê, né, nascer antes e essa adolescente ter que passar por esse período, né, de gestação de uma forma mais arriscada, né? As adolescentes, elas têm que ser acompanhadas. Se a gente for pensar do ponto de vista psicológico, né, algumas adolescentes desenvolvem algumas alterações emocionais, né, dentre elas, né, tá a depressão em primeiro lugar, né, principalmente quando essa adolescente não recebe o apoio necessário, seja da família, seja da equipe de saúde, né. Uma outra coisa, as adolescentes acabam assumindo, né, essa maternidade sozinha, né. Da nossa experiência, a gente tem visto, né, que quando, né, uma adolescente ela fica grávida, muitas vezes, né, o pai do bebê acaba não dando continuidade nesse relacionamento, até porque assim, são relacionamentos ainda imaturos, frágeis, né? A gravidez ela ocorre de forma não planejada, né? E tudo isso traz implicações emocionais, né, para adolescente, não só para adolescente, mas também para a família dessa adolescente, né? Então é importante a gente saber que essa fase da adolescência é uma fase por si só de transição, que traz muitos conflitos, né? E se a gente for pensar nesse período, né, a adolescente ficando grávida, é uma situação a mais que ela vai precisar lidar, né? Além dessa questão da transformação do próprio corpo, que né, que se caracteriza aí na adolescência, né? Além das questões emocionais, então o adolescente ele está passando por uma transição, ele está saindo da idade, né, da infância para a idade adulta. Isso por si só gera muitos conflitos, transformações, adaptações, tanto do ponto de vista físico e emocional, né?
E se a gente pensar uma gravidez nesse período, é um algo a mais que a adolescente vai ter que lidar, né? Então é importante, né, tanto o adolescente pensar, né, em relação aos problemas que ele pode enfrentar, né, inclusive para adolescente o risco de morte, né? A gente sabe que mães adolescentes, a probabilidade, né, de acontecer uma situação de morte, a mortalidade materna, na verdade, ela está mais presente na mãe adolescente. E além disso, né, os bebês de mães adolescentes, eles têm mais complicações. E se a gente for pensar por que isso ocorre, né, é pela própria imaturidade, muitas vezes, da adolescente conseguir, né, cuidar do seu filho, cuidar desse bebê, principalmente pela questão dela estar ainda em fase de desenvolvimento, né? Então são questões importantes, né? Se a gente for pensar o corpo, né, do adolescente, da menina, né, ela ainda não está preparado biologicamente para gestar, para gerar uma criança. Então, do ponto de vista psicológico, né, ela também não está preparada para ser mãe. Então, é uma condição importante que a gente tem que pensar, né, como prevenir a gravidez na adolescência, né? Então, assim, adolescentes, por exemplo, que têm uma rede de apoio familiar, adolescentes que têm planos para o futuro, adolescentes que conseguem lidar melhor, né, com os conflitos do dia a dia, são adolescentes que têm menos chances, né, de engravidar, né, são meninas que têm menos chances, que têm mais fatores de proteção para que ela não possa engravidar nesse período, né? É importante a gente saber que tem idade, né, para tudo, e nessa idade, pensando do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico, esse não é o melhor momento para ficar grávida.